Muito bem, continuando nossos estudos aí no Evangelho de Marcos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite este pequeno trecho, esta pequena história que nos é narrada aqui por Marcos. E neste caso aqui, possivelmente, esta história Marcos registrou depois de ouvir da boca, provavelmente, de Pedro, e essa história também foi registrado no Evangelho, de Mateus e também no Evangelho de Lucas. Nestes dois evangelhos há uma diferença no registro, e não é nada demais, mas é algo que precisa ser dito, porque se você ler lá, talvez você fique confuso, e eu já farei um comentário sobre isso. Mas antes, eu gostaria de dizer que este milagre é o último milagre que Jesus realiza antes da entrada dele em Jerusalém, onde nós sabemos que ele foi recebido com ramos, foi recebido com alegria, foi recebido com palmas nas mãos por parte do povo, com plantas representando a glória dele. Entrou humilde em Jerusalém, mas aclamado, e depois este mesmo povo que o aclamou gritou no seu julgamento: crucifica, crucifica. Então Jesus estava descendo aqui caminho a Jerusalém, mas ele descia com um coração provavelmente estremecido, com o coração de quem sabia o que haveria de passar. Aquele caminho é um caminho comum para Jesus. Ele estava a cerca de 20 quilômetros de Jerusalém, é onde ficava situada esta Jericó. Ela ficava às margens do Rio Jordão, tinha já por muitas vezes sido recuperada pelos grandes imperadores, e especialmente pela orientação de Herodes. Ela foi a última vez reformada, e era uma cidadezinha aprazível, um lugar de conforto, um verdadeiro oásis às margens do Jordão. Um lugar que possivelmente foi oferecido simbolicamente como um presente para Cleópatra no passado. Um lugar onde os príncipes, os reis, vinham tirar períodos de férias, períodos de regozijo ali naquele lugar. Esta cidadezinha, que já tinha sido mudada para que ela ficasse longe dos escombros daquela antiga Jericó, que já tinha visto tantas coisas extraordinárias no seu passado, agora, neste registro aqui de Marcos, tem o último milagre público de Jesus acontecendo ali. Uma das diferenças também, e agora eu quero entrar nisso, que os textos de Marcos e de Lucas apresentam, são as seguintes. Primeiro, num texto como o que nós lemos em Marcos, o texto diz que Jesus saía de Jericó. Se você for ler lá Lucas, vai aparecer entrando em Jericó, e você vai ler também em outras versões que Jesus estava nas proximidades de Jericó. Ele diz: olha, quem está com a razão? Marcos, que diz que ele está saindo, Lucas, que diz que ele está entrando, e quem diz que ele está à beira de Jericó? Olha, de fato, isso parece ser algo extremamente relevante, e não é, porque Jesus passou alguns dias aqui. Então, talvez no registro de ele quis dizer: olha, Jesus estava saindo de Jericó, numa daquelas saídas rápidas de Jesus para pregar ali nos redores de Jericó, e na visão de outro ele estava ali perto e já estava voltando. É a mesma situação vista por dois ângulos diferentes, mas o fato é que a verdade é que ele estava próximo a Jericó. É isso que de fato é importante. A segunda discrepância que aparece nesses textos é que você vai encontrar nos outros evangelhos que eram dois cegos. Ora, o texto aqui de Marcos não diz que Jesus curou só o cego Bartimeu. Então não há problema algum em dizer que havia mais um cego ali, ou talvez naquele dia, ou naquela semana que Jesus teria curado outro cego. O fato é que Marcos relata a história da cura de Bartimeu, não diz sobre a cura de outro. É possível que Jesus tenha curado não só dois, mas talvez várias pessoas cegas ali. Mas o registro aqui de Marcos é o registro da cura miraculosa de Bartimeu. Então, se você ler alguma coisa diferente nos outros evangelhos, não precisa ficar com medo que a Bíblia está sendo discrepante, que a Bíblia não está em harmonia, porque é apenas questões de registros e questões que não vão mudar o teor
da verdade que está sendo aqui apresentada. Apenas os outros evangelistas registraram outros detalhes que Marcos, por sua objetividade, não registrou. Muito bem, o que mais é importante saber sobre esta história que nós estamos lendo? É importante lembrar também que Jesus, nesta feita aqui, estava vindo da Pérea, que nós estudamos na semana passada. Ele estava descendo, e esta é a última passada de Jesus naquela região. Não sei se Bartimeu já tinha tido um outro encontro com Jesus, já tinha ouvido falar que Jesus estava ali próximo, não sei, a Bíblia não fala sobre isso. Mas em 3 anos de ministério, onde Jesus passou várias vezes por esse caminho, é possível que talvez Bartimeu já tivesse tido uma outra oportunidade. Uma grande multidão passou por ali, e ele não sabia de fato o que era o motivo daquele alvoroço, e então ele passou meio que incólume diante de todo aquele movimento, aquele clamor em volta de Jesus. Mas esta aqui era a última oportunidade que ele tinha. Provavelmente também ele não sabia disso, mas é importante eu lembrar que esta foi a última vez que Jesus passou por ali. Imagine se Bartimeu não estivesse ali, ou se ele tivesse ficado calado neste dia. Ele não teria outra oportunidade como essa. Então eu gostaria que você guardasse essa informação, porque ela é muito importante dentro do texto. Aquela foi a última passagem de Jesus. Gostaria que você guardasse também, como eu já citei, que Jesus está descendo para Jerusalém, onde ele vai ser preso e onde ele vai ser crucificado. Então, no coração de Jesus, que tinha plena consciência do que estava para acontecer, é importante lembrar que neste tumulto gerado por aquela multidão que o envolve naquela caminhada, esse trabalho todo que ele tinha de pregar e de orar e de curar pessoas, ou interceder por essas pessoas, neste trabalho todo havia muito mais do que o trabalho, o que pesava dentro do coração do Senhor Jesus de saber que ele seria morto. E nós sabemos que isto pesava e causava sofrimento e angústia em Jesus, porque lá no Getsêmani nós temos uma cena de Jesus orando e clamando a Deus, suando gotas de sangue, pedindo ao Senhor que, se possível, passe dele aquele cálice, aquela tribulação, mas que acima de tudo fosse feita a vontade de Deus. Então o conhecimento que Jesus tinha prévio do que ia acontecer com ele gerava sim dor, sofrimento, angústia no seu coração. E em meio a toda esta dor, angústia, essa descida dramática de Jesus para Jerusalém, ele tinha não só tempo, atenção e disposição de atender ainda as pessoas que clamavam por ele. Esse é o Jesus que nós amamos, que é o Rei da nossa vida, a quem nós servimos. Alguém que mesmo em face aos mais terríveis sofrimentos e agonias, era capaz de ouvir e de atender. Um cego, como Bartimeu. Muito bem, o que esse texto nos apresenta? Em primeiro lugar, esse texto nos apresenta a história de um homem que tinha uma fé robusta. Guarde isso. Esse texto é a história de um homem que tinha uma fé robusta, uma fé grande, uma fé forte. Um homem com profunda convicção a respeito de quem era Cristo. E embora ele fosse cego, ele enxergava o que os outros não viam. Veja, quando Jesus passou por ali e aquele Bartimeu estava do lado de fora, provável daquela grande multidão, ele estava sentado à beira do caminho. O versículo 47 diz que ele ficou sabendo, ele ouviu que era Jesus, o Nazareno. Muito bem, sabe o que significa esta nomenclatura, Jesus, o Nazareno? Essa era uma chacota que era usada na Palestina, tanto na Judéia quanto na Galileia, para ridicularizar Jesus Cristo. E por que isso era usado para ridicularizar Jesus Cristo? Porque Jesus dizia que ele mesmo era o Filho de Deus, ele veio de uma região muito pobre, de Belém, e ele estava realizando o seu ministério ali de 3 anos em Nazaré, mas antes disso ele passou 30 anos como uma pessoa desconhecida, numa pequena vila, naquelas regiões ali. E não só isso, mas quando ele se declarou ser o Filho de Deus, declarou a sua linhagem, declarou que ele era da linhagem de Davi, ele estava dizendo que ele era o Messias.
Muito bem, ele dizia ser o Filho de Deus, ele dizia ser o Rei dos Reis, ele dizia ser o Salvador. E sabe o que o povo da Judéia e da Galiléia dizia que ele era? Esse é o Jesus o Nazareno. Seriam mesmo dizendo assim: esse é o Jesus lá, o pé rapado, o pobre, o fraco. Ele é o Jesus desse povinho aí de Nazaré. Era isso. E esta era a visão que os romanos tinham, que os judeus praticantes do judaísmo tinham a respeito de Jesus. Jesus o Nazareno. Isso não era um elogio, muito pelo contrário. Isso era usar a região onde Jesus nasceu, a pobreza dessa região, a humildade dessa região, a fraqueza dessa região, para adjetivar Cristo. Esse é o Jesus, mas não é o Jesus do céu, não é o Jesus da linhagem de Davi, não é o Jesus filho de Deus. Esse é o Jesus lá de Nazaré. Bartimeu, que era cego, ouviu dizer que o Jesus de Nazaré, ridicularizado por todos, estava passando por ali, que tinha uma multidão em volta dele. E então este Bartimeu, que era cego, mas de cegueira no coração ele não tinha nada, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esta era a fé de Bartimeu, uma fé robusta. Diziam que Jesus era lá de Nazaré, ele não, ele dizia: Jesus, filho de Davi. Sabe o que significa essa expressão, Jesus, filho de Davi? Significa Jesus, o Salvador, o Messias, aquele prometido a Davi, aquele prometido a Adão e Eva, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, aquele que viria para libertar o povo, aquele que viria para introduzir o reino de Deus, aquele que viria para cessar o reino dos homens e iniciar o reino dos céus. Este é Jesus, filho de Davi. Quando ele dizia isso, ele dizia: olha, nenhum outro rei houve melhor do que Davi, mas agora chegou aquele que é infinitamente superior a Davi. E então, quando o cego Bartimeu estava gritando à beira do caminho: Jesus, filho de Davi, ele diferenciava de todo outro clamor que Jesus poderia ouvir naquela região, daquela multidão e das pessoas à beira do caminho, porque para a maioria Jesus não passava de o Jesus Nazareno, mas para aquele homem cheio de fé, Jesus era o Messias, era o Salvador. Nós vivemos numa época em que as pessoas todas falam alguma coisa de Jesus, mas na maioria dos casos, para a maioria das pessoas, Jesus continua sendo o Jesus Nazareno. O Jesus lá do interior da Palestina, o Jesus que deu bons conselhos, o Jesus que tem uma história de altruísmo. E ainda hoje, para poucas pessoas, Jesus é o filho de Davi, Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Mas para este homem não, este homem com um coração cheio de fé, ele conseguia pelos olhos da fé enxergar Jesus de uma forma muito mais verdadeira do que aqueles homens que enxergavam com os olhos humanos, mas eram cegos no coração. A pergunta para nós que esta mensagem, desta gritaria de Bartimeu deixa, é o seguinte: quem é Jesus para você? Porque a sua fé tem a ver com isso. Se Jesus para você é o filho de Davi, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Messias prometido, é o Salvador, então você tem fé de fato no coração. Se Jesus para você é um Jesus histórico, é um grande filósofo, é um homem bem entendido, é um grande sábio, é um mestre judeu, se Jesus para você é o Jesus de Nazaré, então falta-lhe fé. E a mensagem desse texto para nós é que nós precisamos ter uma fé robusta, como a fé de Bartimeu. O versículo 47 e 48 diz que ele continuou gritando, e muitos o repreendiam, e muitos falavam para que ele se calasse. Muitas pessoas se queixavam daquela gritaria dele, mas quanto mais se queixavam, mais ele gritava. E então o versículo 48 para mim conta uma outra característica de Bartimeu. Ele não só tinha uma fé robusta e enxergava aquilo que os outros não enxergavam, apesar de ele ser cego, mas ele era um homem de uma perseverança implacável. Ele não parava. Tentavam fazer com que ele se calasse, mas ele não se calava. Tentavam fazer com que ele emudecesse, mas ele não emudecia.
Ele continuava gritando, ele continuava falando, ele continuava pedindo, buscando a atenção do Senhor Jesus. E então a lição que eu aprendo no versículo 48 é que não dá para seguir a Jesus, não dá para buscar ao Senhor Jesus, se eu for uma pessoa que desisto ao menor sinal de obstáculo, ao menor sinal de repreensão, ao menor sinal de retenção, de alguma coisa que venha se colocar entre eu e o Senhor, ou entre o Senhor e mim. Bartimeu não era assim. Imagine a situação, aquele povo todo. Bom, a multidão era composta primeiro pelos discípulos, os 12, ao redor de Jesus. Juntamente com eles vinham as mulheres que assistiam Jesus, e junto com elas vinham seus familiares. E depois vinha o povo que percorria atrás de Jesus, muitos necessitados, muitas pessoas enfermas. Além disso, tinham muitos religiosos curiosos procurando um motivo para achar uma falha em Jesus, para denunciar o Senhor Jesus. E aquele povo todo ficava apertando em volta de Jesus o tempo inteiro. E aí você imagina, debaixo de um sol escaldante daquele, o povo apertando Jesus, aquela gentarada falando, conversando, e começa um homem a gritar. Eu não quero nem brincar com a situação, mas aquele estilão do cego, né? Que está lá, ele não sabe que lá a multidão está aqui, ele está gritando para cá. E no meio daquela situação, as pessoas já... Fica quieto, moço, para, o senhor está atrapalhando. Jesus está falando alguma coisa lá, mas não dá para ouvir nada, porque você não para de gritar. Talvez tivesse até alguém lá, bem doutrinado, dizendo assim: olha, se fosse vontade de Deus que você fosse curado, você já não tinha nem nascido assim. Talvez eu dissesse: olha, se Deus quisesse curar você, ele ia passar bem aí do lado onde você está sentado, não fica na sua. Talvez outros com um senso de prioridade dissessem: olha, Jesus tem coisas mais importantes para fazer. Como nós fazemos com muita gente na igreja e fora da igreja. Gente que está precisando de Jesus, está gritando por socorro, a gente fala assim: ó, calma que não é seu tempo ainda. Mas ó, você tem que ir lá no domingo, porque hoje não adianta, você está pedindo socorro na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Vamos dizer assim: ó, hoje não é culto de intercessão, então hoje só dá para cantar, porque hoje nós não vamos interceder. Então vem aqui na reunião das 7 horas da manhã, porque daí tem intercessão. A gente tem a mania de ficar criando obstáculos. Nós não somos diferentes daquela multidão lá não. E por causa da gente ter essa mania de ficar criando obstáculo, se tornou fundamental na vida de um cristão aquilo que estava presente na vida de Bartimeu: perseverança. Uma perseverança indestrutível. Era isso que estava no coração dele. E diziam para ele: fique quieto, e ele gritava mais. E o conselho que ele dá a todos nós é: busque ao Senhor Jesus com toda a sua força. Se alguém está mandando você parar, não para. Se alguém está mandando você ficar quieto, não fica. Um amigo meu de uma igreja que foram encrencar com ele porque ele estava falando amém, aleluia e glória a Deus no meio da pregação. Obviamente era uma igreja presbiteriana. E daí ele veio perguntar: mas o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu falei: se eu fosse você, sem atrapalhar o culto, mas eu continuava gritando amém e dava uma apertada para ficar um pouquinho mais forte. E que absurdo é esse? Eu não posso orar porque eu vou atrapalhar os outros? Eu não posso me alegrar com o que eu estou ouvindo, que está alimentando meu coração, porque eu vou atrapalhar os outros? Que Jesus é esse que a igreja apresenta hoje? Que se incomoda com um amém no meio da pregação? Mas nós vivemos nesse tempo dessa religiosidade fajuta, que fica criando obstáculo para as pessoas servirem a Cristo, para as pessoas buscarem a Deus. Olha, Bartimeu, graças a Deus, ele tinha no coração uma perseverança indestrutível, senão ele tinha abandonado aquilo ali e tinha largado tudo. Mas ele, cheio de fé e cheio de perseverança, continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós não sabemos, aqui no texto aparece que ele gritou 2 vezes, mas não foi isso, com certeza não foi. Provavelmente ele ficou gritando aí talvez até horas, mas ele gritou, até que chegou um momento em que Jesus atendeu ao chamado dele, ouviu a voz dele. E Jesus disse: olha, quem é esse que está me gritando aí, está falando, o que está acontecendo? Jesus disse: chame-o, traga-o aqui. E aí
os cidadãos que eram obstáculo antes, chegaram e falaram: ô rapaz, tem bom ânimo, Jesus chamou você. Provavelmente eram os mesmos que estavam mandando ele ficar quietinho. Agora ficou todo mundo contente com ele, porque Jesus chamou. Aí, imagine a alegria desse homem saber, Jesus o ouviu. Quero que você lembre o seguinte: Jesus estava descendo para Jerusalém para ser crucificado. Imagine como estava o coração e a mente de Jesus. Mas ainda assim ele decidiu parar para atender alguém que estava necessitado e que estava buscando. E então eles trazem Bartimeu até Jesus. E aí Bartimeu, lançado de si, quando ele ouve que Jesus o chamou, ele larga a sua capa, quer dizer, ele largou qualquer coisa que pudesse impedi-lo, atrapalhá-lo naquela ida até Jesus. Talvez a capa pudesse facilitar um tropeço, alguma coisa assim, mas ele larga essa capa, não tem nada além disso aqui. Então, isso não significa que para ir até Jesus você tem que arrancar alguma coisa da sua vida, como alguns pregadores dizem: joga a capa, joga. Não, aquilo ali podia atrapalhar a caminhada dele, então ele deixa aquilo para lá, não tem a menor importância, quem está chamando é Jesus. Eu não preciso de capa, eu não preciso de nada, eu só preciso chegar até ele. E levantando-se de um salto, e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. É óbvio que Jesus sabia o que ele queria, mas Jesus tem sempre essa atitude de perguntar, porque Jesus não quer fazer algo genérico, não quer fazer nada que seja impessoal. Jesus quer pessoalidade. Jesus tinha um tempo, e ele deu aquele tempo para aquele cego. Falou: o tempo é seu, fala aí o que você quer. E o cego disse: Senhor, que eu torne a ver. Talvez essa conversa agora não foi mais na base da gritaria, foi bem baixinho, só entre eles: Senhor, eu quero ver. Então Jesus lhe disse: vai-te, a tua fé te salvou. E naquele mesmo instante, imediatamente, tornou a ver. O interessante, e é a mensagem deste último texto para nós, é que Jesus mandou ele embora. Vai, a tua fé te salvou. Aí o que ele faz? Ele volta a ver, e ele vai para algum lugar, vai atrás da família para contar o que aconteceu, vai atrás dos seus amigos para contar o que aconteceu. Não. Ele faz o quê? Tornou a ver, e o texto que Marcos nos relata diz: e seguia a Jesus estrada afora. Isso daqui me leva a acreditar que Jesus não estava de fato indo para Jericó. Ele estava saindo, talvez pela última vez, de Jericó, porque ele foi estrada fora, ele não foi para Jericó. E Bartimeu foi atrás dele. Algo diferente acontece aqui. Por que algo diferente? Porque na maioria das vezes nós vamos até Deus, até o Senhor, em oração, em clamor. Às vezes até perseveramos, como Bartimeu perseverou. Pedimos, e o Senhor nos responde. Quando Ele responde, o que a gente faz? A gente vai embora para casa. E esse vai embora para casa não significa ir mesmo para a sua casa. Significa deixar aquele compromisso de pedir, de intimidade, de aproximação com Jesus. Este Bartimeu nos dá uma última lição. A lição de quão constrangedor e forte é o amor de um homem que foi salvo pelo Senhor, por esse Deus. Ele pode fazer qualquer coisa, menos atender uma ordem desse Cristo. Vai embora. Não, Senhor, o Senhor pode me pedir qualquer coisa, mas não peça para ir embora, porque eu quero ficar aqui, junto com o Senhor. Para onde o Senhor for, eu vou. E esse Bartimeu foi seguindo Jesus estrada fora. Sabe o que acontece conosco, irmãos? Diferente de Bartimeu, muitas vezes o Senhor nos atende. E quando Ele nos atende, o que nós fazemos? Nós largamos o caminho. E tem muitas pessoas que vivem disso. Deus dá uma aprovação, faz a pessoa passar por escassez e necessidade, a pessoa procura Jesus e fica próximo de Jesus. Jesus atende os clamores, as orações, dá abundância, enche a casa, cura das enfermidades, das necessidades, e a pessoa vai se afastando de Jesus. Bartimeu foi na contramão disso. Bartimeu não. Quanto mais Jesus lhe deu, mais ele também deu para Jesus.
ele priorizou Jesus na vida dele. Jesus lhe devolveu a visão. Nada era mais interessante ser visto do que ver a Jesus. Eu fico imaginando como um pai, se eu ficasse cego durante alguns anos, o que eu mais gostaria de ver? Gostaria de ver novamente minha família. E eu acredito que esse Bartimeu também tinha uma família. Mas ainda mais forte do que o desejo de ver a sua família, era o desejo dele de seguir a Jesus. E isso com certeza tem uma lição muito importante para a minha vida. Qual é o meu maior desejo? E uma música que eu cresci ouvindo e cantando, que é uma música que falava a respeito do céu, que um dia, quando eu estiver no céu, lá verei meus irmãos, lá verei minha mãe, lá verei meu pai, lá verei Isaac e Jacó, mas acima de tudo isso, o que eu quero ver é a face do meu Senhor Jesus. Porque é isso que de fato mais importa na vida de alguém que foi salvo por Cristo Jesus, de alguém que tem sido assistido, de alguém que tem sido livrado, de alguém que tem sido acudido por Cristo Jesus. É ver a Cristo. Então eu gostaria de deixar esta mensagem aqui do último milagre público de Jesus, encerrando este capítulo 10 com os irmãos, com estes 3 exemplos maravilhosos. Um exemplo de uma fé robusta, que era capaz de enxergar aquilo que os outros que tinham bons olhos não enxergavam. O exemplo de uma perseverança indestrutível, de alguém que não se calou e não se parou mesmo frente à oposição, mesmo frente aos obstáculos. Alguém que tinha um amor tão profundo e uma gratidão tão profunda por Cristo Jesus, que não conseguiu fazer nenhuma outra coisa senão seguir a Cristo depois daquele encontro que ele teve com Jesus. Isso deve servir como padrão para nós avaliarmos como está a nossa conduta de fé diante do Senhor. Temos olhado para Cristo pelos olhos da fé? Temos o enxergado como Cristo, filho de Davi? Ou temos enxergado como Jesus o Nazareno? Nós temos caminhado em direção a Cristo, buscando de todo o nosso coração, mesmo quando surgem obstáculos? Ou nós temos cedido à busca por Cristo com os obstáculos mais ridículos que são colocados na nossa frente? Eu falo ridículos porque muitos de nós têm deixado de servir a Cristo por coisas absurdas, por conforto, por pequenas indisposições. Ah, eu fui na igreja hoje. Por que você foi na igreja, irmão? Ah, pastor, está meio indisposto. Mas a indisposição não foi suficiente para fazer ir dormir cedo, para fazer desligar a televisão, a internet. É uma indisposição que só serve para impedir de ir à igreja, mas não serve para impedir nenhuma outra coisa. Não é estranho isso? Este homem tinha uma perseverança indestrutível. Ah, pastor, já pedi igual Paulo, pedi 3 vezes ao Senhor, o Senhor não respondeu, agora também não peço mais. Ah, por favor. Perseverança indestrutível. E por último, seguir a Cristo. É muita gente que vai abandonando. Por que você não tem mais vindo à igreja, não tem participado dos trabalhos, não tem feito... Ah, pastor, sabe o que é? Meio assim deslocado. Ah, fulano falou um negócio que eu não gostei. Oh, não tem mais cargo nenhum. Então o que você recebeu do Senhor Jesus, pode ser comparado com essas coisas que você está passando aí? Nós recebemos de Jesus uma nova vida. Nós recebemos a esperança da glória, a certeza da salvação. Cristo Jesus subiu naquela cruz, no meu e no seu lugar, e agora eu tento achar motivo para justificar o meu não envolvimento com as coisas de Cristo. Olha, isso é um absurdo. E Bartimeu dá um exemplo disso. Nem a boa notícia que ele tinha para contar para a sua família, para os seus amigos, nada disso era mais importante naquela hora. Naquele momento, seguir a Cristo era o mais importante. E não só naquele momento, mas provavelmente para o resto da vida dele, seguir a Cristo era o mais importante, era a maior prioridade. E ele fez isso. E provavelmente ele aproveitou bem aquela última semana de Jesus Cristo. E talvez depois ele ficou pensando muitas vezes: se eu não grito naquele dia,
não ia ter outra oportunidade. Talvez o dia de você gritar seja hoje: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não espere para amanhã, porque talvez você não tenha tempo para isso. Bartimeu gritou quando ele teve a oportunidade. Teve fé, perseverança e depois desprendimento para seguir a Cristo. Que Deus nos ajude a desfrutarmos também destas bênçãos, deste caráter vibrante de um cristão apaixonado por Jesus. Fé, perseverança e comprometimento em segui-lo por onde quer que ele fosse. Vamos ficar em pé, nós vamos orar.